Bom dia, graça e paz. Como é bom mais uma manhã podermos meditar na palavra do nosso Deus. E hoje eu quero convidar a você para que possamos meditar em Efésios capítulo 4, versículo 29, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A nossa meditação hoje tem como tema palavras que curam. As palavras, elas possuem um poder extraordinário. Elas podem levantar aquele que está abatido, fortalecer quem está desanimado e restaurar relacionamentos. Mas ela também tem o poder de ferir profundamente, deixando marcas que permanecem por muitos anos. Quantas pessoas ainda carregam no coração palavras duras que ouviram lá na sua infância, no casamento ou dentro da própria igreja? Paulo ele compreendia essa realidade e por isso ele vai orientar os cristãos a abandonarem toda a palavra torpe, permitindo que a sua comunicação seja instrumento de edificação e de graça. O Evangelho ele transforma não apenas aquilo que nós pensamos, mas também aquilo que nós falamos. E quando Cristo ele governa o coração, as nossas palavras deixam de espalhar dor e passam a comunicar vida, esperança e amor. O que nós podemos aprender aqui nessa manhã? Primeiro, que as palavras revelam o estado do coração. Jesus ele ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. As nossas palavras são um reflexo daquilo que nós cultivamos internamente. Um coração que é dominado pela amargura certamente produzirá palavras amargas. Um coração cheio de orgulho produzirá palavras que ferem. Mas um coração que foi transformado pela graça de Deus produzirá palavras que edificam. Antes de mudar a nossa maneira de falar, Deus então ele deseja transformar o nosso interior. Não basta apenas nós controlarmos a nossa língua por alguns instantes. É necessário permitir que o Espírito Santo de Deus purifique o nosso coração diariamente. Pois quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, a nossa comunicação passa a refletir o seu caráter e o seu amor. Mas nós podemos aprender também, em segundo lugar, que Deus ele nos chama a usar as palavras para edificar. O apóstolo Paulo afirma que as nossas palavras devem ser boas para a edificação, conforme a necessidade de cada momento. Isso significa que nós devemos falar aquilo que fortalece a fé, consola os aflitos e encoraja os desanimados. Nem toda verdade ela precisa ser dita de qualquer maneira. Assim, o cristão ele é chamado a unir a verdade e o amor. Pois Jesus ele sempre falou a verdade, mas ele nunca deixou de demonstrar a sua graça. E como é maravilhoso quando nós temos a oportunidade de sermos instrumentos de Deus em nossos lares, no ambiente de trabalho e na igreja, por meio daquilo que nós dizemos. Uma palavra de incentivo pode renovar as forças de alguém que está quase desistindo. Uma palavra de perdão pode restaurar um relacionamento quebrado. Por isso, Deus deseja usar a nossa voz para que possamos transmitir a sua graça. Mas nós aprendemos aqui em terceiro lugar que Cristo continua pronunciando palavras de vida. Ao observar os evangelhos, nós podemos perceber que Jesus ele transformava vidas também através das suas palavras. Aos cansados, ele dizia: "Vinde a mim". Aos pecadores arrependidos, ele anunciava o perdão. Aos aflitos, ele oferecia esperança, pois as suas palavras nunca eram vazias, elas comunicavam vida e restauravam corações. Hoje também, Cristo ele continua falando conosco por meio da sua palavra. Quanto mais ouvimos a sua voz, mais nós aprendemos também a falar com ele. O discípulo que permanece aos pés de Cristo, ele desenvolve uma linguagem marcada pela compaixão, pela verdade e pelo amor. Assim, queridos, as nossas palavras deixam de refletir apenas as nossas emoções e passam a refletir o caráter do nosso Salvador. Quais são os conselhos que eu quero compartilhar com você nessa manhã? Primeiro, antes de falar, pergunte a si mesmo se as suas palavras irão edificar ou ferir aquele que as ouvirá. O segundo conselho é que você possa cultivar diariamente um coração cheio da palavra de Deus, pois palavras transformadas nascem de um coração transformado. E terceiro conselho, faça o propósito de usar a sua voz para encorajar, para consolar e para transmitir a graça de Cristo àqueles que estão à sua volta. Que hoje o Senhor possa colocar guarda sobre os nossos lábios e que Ele possa fazer das nossas palavras um canal da sua graça. Assim, por onde nós passarmos, as pessoas poderão ouvir não apenas a nossa voz, mas perceber através da nossa voz a presença e o amor de Cristo Jesus.
Oremos nessa manhã em o nome do Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, por mais uma manhã tão linda, tão maravilhosa que o Senhor preparou para as nossas vidas, ó Deus. Obrigado pelo teu cuidado, pelo sono reparador. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de desfrutarmos esse momento na tua presença, ouvindo a tua palavra e podemos falar um pouco contigo, ó Deus. Pai querido, sonda o nosso coração e transforma as nossas vidas para que as nossas palavras, ó Deus, sejam palavras de bênção para aqueles que nos ouvem, ó Deus. Ao invés de proferirmos, ó Deus, palavras duras, pesadas, carregadas de amargura, de ódio, de ressentimentos, que o nosso coração seja curado, tratado, ó Deus, para que as nossas palavras sejam palavras que ecoem a graça do Senhor, ó Pai. Deus, ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, cura as nossas feridas. Pai querido, nos dê disposição, ó Deus, e a graça para perdoarmos, ó Deus, aqueles que nos ferem, aqueles que nos ofendem, ó Deus, para que em nós não haja nenhuma raiz de amargura e nenhum coração ferido, ó Deus, mas que sejamos curados, que sejamos restaurados e purificados para a glória do Teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado por mais um dia. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre nós. Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a sua manhã seja, que o seu dia, melhor dizendo, seja maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos.